E se tudo o que você conhece for parte de uma prisão tão perfeita que ninguém percebe que está dentro dela, uma prisão sem grades, sem carcereiros visíveis, sem muros, apenas regras que você nunca escolheu seguir, mas que te obrigam a reencarnar, sofrer, esquecer e repetir. E se a Terra não for um planeta qualquer, mas sim uma prisão cósmica para almas rebeldes? Uma colônia penal, esquecida em um canto do universo, criada por seres superiores, ou por inteligências que estão além da nossa compreensão. Parece ficção científica? Parece teoria da conspiração? Talvez. Mas a ideia de que estamos presos aqui, sem saber, está presente em antigas tradições espirituais, textos religiosos obscuros e até mesmo nas entrelinhas da ciência moderna. Essa é a chamada teoria da prisão planetária. A hipótese de que a Terra é uma prisão para a consciência e que estamos aqui por punição, por erro ou por algum experimento que deu errado. Pense bem, por que você nasceu sem lembrar quem você era antes? Por que você precisa reaprender tudo? Por que a maioria das pessoas vive uma vida cheia de dor, medo, limitações? Por que reencarnamos, se é que reencarnamos, sem nenhum acesso às nossas memórias anteriores? Por que a verdade sobre a realidade parece sempre fora do alcance, fragmentada, escondida? Se você fosse projetar uma prisão perfeita, ela não teria muros, teria limites mentais, não precisaria de guardas, bastaria fazer com que os prisioneiros acreditassem que estão livres. A teoria da prisão cósmica sugere que a Terra é usada como um sistema de contenção para almas rebeldes, entidades que falharam em outros planos, cometeram erros graves em civilizações cósmicas ou simplesmente se recusaram a obedecer certas ordens universais. Ao morrer, a consciência não é liberta, ela é reciclada, reencarna, esquece, sofre, morre de novo e volta, sem saber que já esteve aqui centenas, milhares de vezes. Cada reencarnação é uma nova cela, cada memória apagada é uma nova sentença, cada vida, um novo teste. E o que sustenta tudo isso? A ilusão. Vivemos presos num sistema projetado para parecer aleatório, mas que tem controle absoluto. Tempo, gravidade, genética, limitações do corpo, traumas, medo da morte, medo da dor. Tudo isso nos mantém focados apenas no material, no imediato, no agora. E quando alguém desperta, quando começa a perceber que há algo errado, o sistema responde com distrações, com sofrimento, com confusão. Quantas vezes você já sentiu que havia algo errado com o mundo, mas não conseguia explicar o quê? Algumas culturas antigas falavam disso abertamente. Os gnósticos, por exemplo, acreditavam que a criação do mundo foi feita por um ser inferior, um demiurgo, que aprisionou as almas humanas numa prisão material. Eles diziam que a salvação viria apenas através do conhecimento oculto, o gnosis. Na filosofia oriental, há ideias semelhantes. O samsara, o ciclo de nascimentos e mortes, é visto como uma prisão do qual a alma precisa escapar. Mas poucos escapam. Por quê? Porque não se lembram de quem são. No espiritismo moderno, muitos acreditam que a reencarnação é uma oportunidade. Mas e se ela for uma armadilha? E se o túnel de luz que muitos veem ao morrer, aquele que parece nos atrair, não for um caminho para o céu, mas uma armadilha de reciclagem? E se a luz for uma armadilha magnética, projetada para nos fazer esquecer e começar tudo de novo? Vá para a luz, dizem. Mas e se você nunca devesse ir para ela? Muitos relatos de experiências de quase morte falam de guias, de figuras familiares, de uma paz irresistível. Mas será que essas figuras são reais? Ou hologramas mentais criados por algo ou alguém para nos manter calmos enquanto nos reprogramam? Alguns teóricos dizem que há uma inteligência artificial universal, muito mais antiga que o universo, que gerencia esse sistema. Outros dizem que são entidades extradimensionais que se alimentam da nossa energia emocional
especialmente do nosso medo, dor e sofrimento. E aí vem a pergunta que mais incomoda. Por que ninguém se lembra? Por que não temos registros claros de vidas passadas? Por que não há provas definitivas? A resposta pode estar no que alguns chamam de campo de contenção da Terra, uma grade energética que bloqueia a lembrança, que reseta a mente, que apaga tudo, como um firewall espiritual. Você reencarna, mas vem com a mente limpa. Você sente, mas não entende por quê. Você sofre, mas não sabe o motivo. E se tudo isso for parte do mecanismo de contenção? E se desde o nascimento tudo for desenhado para te manter dentro do ciclo? Mas, e se você puder escapar? Alguns afirmam que há formas de quebrar esse ciclo. Que ao morrer, se você rejeitar a luz, se manter consciente e focar no eu sou, na sua essência, pode se libertar. Outros dizem que há portais fora da Terra, locais energéticos, naturais ou artificiais, que servem de saída, mas apenas para quem desperta totalmente. Alguns mestres espirituais ensinam que a única saída é transcender completamente o ego, o corpo e a mente. Lembrar quem você é. Lembrar que você é mais do que um ser humano, mais do que um espírito. Você é consciência pura. Essa teoria não é fácil de aceitar. Ela destrói tudo o que aprendemos sobre a vida, a morte e o sentido de existir. Ela transforma a Terra, nosso lar, em uma prisão. Mas e se, ao invés de nos causar medo, ela for o gatilho que ativa nosso despertar? E se a própria dúvida, essa inquietação que você sente agora, for o começo da libertação? Talvez a maior prisão seja a ignorância, e o primeiro passo para escapar seja enxergar. No fim, tudo o que temos são perguntas, mas talvez seja isso que o sistema teme. Quem faz perguntas começa a sair da cela. Se você já sentiu que está repetindo padrões, vivendo vidas que não escolheu, se questionando por que tudo parece tão preso, tão travado, talvez você esteja pela primeira vez acordando dentro da prisão. E como todo prisioneiro que desperta, você começa a procurar a saída,